Irmãos, nós queremos apresentar para vocês, eu acho que nem precisaria, né, o Jefferson Pilar, e eu sei que vocês o conhecem como cantor, mas eu quero nesse momento apresentar para vocês que além de cantor, o Jefferson, ele está fazendo teologia, já está no 3º ano, ele está fazendo agora o que nós chamamos o estágio pastoral dele. Isso acontece na Igreja da Nova Semente, então esse segundo semestre, se vocês olharem, vai estar sempre ali diversas vezes. E eu fiquei muito feliz, porque eu sei que o Jefferson, além de cantar, ele prega muito bem, fala muito bem. E foi uma inspiração para nós, como pastor, permanecer alguns minutos ao lado dele conversando. E que Deus o abençoe nessa manhã, para trazer a mensagem de Deus, através da palavra, mas também através da canção. Olá, meus irmãos, tudo bem? Deixa eu me organizar aqui. Tem que ligar o Phantom ali, né? Agora sim, tudo bom? Irmãos, vocês têm um ótimo pastor aqui. Foi tão bom passar tempo com ele. Postura pastoral mesmo, assim, né? Foi muito bom. Muito bom estar aqui de volta. Muito bom falar assim, quer ver? Ó, feliz sábado. Caramba. Pra gente que estava fazendo tudo online, né? Eu falava assim, ó, de frente pro celular, fazendo live. Aí eu falava, boa noite. Nada. Bom sábado. Nada. O pessoal escrevia. Agora chega aqui e diz assim, ó, feliz sábado. Olha que coisa boa ouvir isso. Ontem tivemos uma experiência muito boa aqui com os jovens. Achei muito bonitinho eles assim, unidos. Foram muito reverentes. Eu fiquei impressionado. Foi uma experiência muito gratificante, de alegria, de inspiração. Que vocês possam crescer cada vez mais unidos em Cristo Jesus e que a vida de vocês possa abençoar muitas outras vidas, tá bom? Um abraço para quem está nos acompanhando aí online também. Que legal essa equipe que dá essa possibilidade, né, e oportunidade para que as pessoas também possam acompanhar aí online. Espero ser útil, gente. Espero ser fiel às Escrituras quando eu abri-la. Espero que essas músicas de alguma forma tragam uma reflexão, né, para a nossa experiência enquanto aqui nesse lugar. E é isso. Espero ser uma bênção, espero ser útil na sua vida e na sua peregrinação espiritual, tá bom? Essa música, essa primeira música que eu vou cantar, deixa eu ver se chegou. Oh, meu Deus. Perdão, desafinou aqui. Poxa. Espera aí rapidinho. Não sei o que eu fiz, mas acabou desafinando. Tá chegando lá. No início da minha caminhada, no início da minha peregrinação espiritual, eu tinha uma ideia de que Deus lidava com a gente com base no nosso desempenho, né? E assim, eu estava conversando ali na sala dos jovens que a visão que a gente tem de Deus determina a expectativa que a gente vai ter dele. Se a nossa visão é equivocada, a expectativa também é equivocada. Se a nossa visão de Deus é equivocada, a gente acaba... Isso adoece a gente também.
E no início da minha caminhada eu pensava que era assim, que Deus lidava conosco com base no desempenho, e pensava que Ele ficava contabilizando erros e acertos. E aí quando você vai para as Escrituras, né, Salmo 103, por exemplo, no versículo 10, o salmista vai dizer assim: Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ainda bem. Ou alguém aqui teria coragem de dizer: Senhor, me dá só o que eu mereço? Alguém teria coragem de dizer isso? Senhor, me retribua a partir do que eu faço. Misericórdia, irmãos. Ainda bem que não. Ainda bem que não. Porque eu erro muito mais do que eu acerto. Eu quero isso? Claro que não. Eu quero acertar sempre. Eu quero viver para a vontade do Senhor o tempo todo. Mas existe um outro Jefinho aqui dentro de mim, irmãos, que misericórdia. Se der mole para ele, cai na esbórnia. Então louva a Deus porque Ele não lida comigo a partir dessa contabilidade, não é uma relação contábil. Porque no relacionamento contábil não é possível voltar. No relacionamento contábil não há segundas chances. No relacionamento contábil não é possível recomeçar. Aí lá em João 3,17, é lindo o que vai ser dito, ele vai dizer assim para a gente: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Não faz parte do plano de Deus condenar o mundo. Nós fomos condenados lá no Éden. Quem nos condenou foi Adão. Maldita é a terra por tua causa. E aí, meus irmãos, de lá para cá, do lado de cada queda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há quem queira a Deus. Nós nos tornamos um tipo de gente incapaz de viver, de dar a nós mesmos vida espiritual e ser um tipo de gente boa. Isso é um milagre. Só Deus pode fazer isso. Então, Deus não veio para condenar e castigar as pessoas. Ele vai dizer, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar. Não há em Deus interesse no castigo humano. O que há em Deus é interesse na salvação. O que nos castigam são nossas escolhas, nossos desacertos. Deus salva. Mas é possível que a forma com que aprendemos do Evangelho faz a gente às vezes odiar esse discurso, porque para nós a gente quer que Deus seja misericordioso, mas para os outros é igual quando a gente joga bola, né? Me derrubou na área, pênalti, é pênalti, juiz, mas quando eu derrubo na área, não, juiz, calma aí, foi nada. Então essa exigência por justiça depende sempre do lado que se está. Eu sou pecador, irmãos, não me basta. Preciso de um Salvador. E é por isso que eu oro em nome de Jesus. Vinha ele ainda longe, quando o pai, cheio de compaixão, correu em sua direção e pôs nele roupa de filho, sandália de filho, festa de filho. A expectativa era do irmão mais velho. Eu é que merecia. E o Senhor nunca matou nem um cabritinho para mim. É a mente contábil. Mas Deus lida conosco com base na graça, da generosidade. Alguns vão dizer, da justiça também, é claro. Só que Deus não faz justiça matando. Deus faz justiça morrendo. E foi assim que Ele fez justiça na cruz do Calvário. Em vez de castigar, permitiu-se ser castigado, a fim de nos dar uma nova chance. A fim de nos dar novas chances. Foi difícil levantar, foi quase impossível caminhar. Depois do que eu fiz, esperava me expulsar,
mas avistou-me da janela e correu pra me abraçar. Jogou fora o meu discurso, só queria festejar, só queria me amar. Foi difícil aceitar, foi quase impossível acreditar. Depois do que eu fiz, esperava me expulsar, mas avistou-me da janela e correu pra me abraçar. Jogou fora o meu discurso, só queria festejar, mas avistou-me da janela e correu pra me abraçar. Jogou fora o meu discurso e danou a festejar, só queria me amar. Esperava o castigo, fui flagrado pelo amor. Ainda bem, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora em todos os homens, a todos os homens. O apóstolo Paulo vai dizer ao seu discípulo, seu filho na fé, Tito. E ela nos ajuda a renunciar a toda a impiedade, toda a maldade, toda a injustiça. Uma graça que me encontra num lugar e me deixa no mesmo lugar onde me encontrou, não é uma graça salvadora. Porque ela salva. Ela nos arrebata de uma realidade de trevas e de morte. Nos arrebata para uma realidade de vida, vida plena, vida completa, vida eterna. Eu não consigo escrever o que não é verdade na minha própria caminhada. Não consigo escrever. Às vezes, alguns de nós têm a expectativa de que o pregador, o cantor, banque de santarrão assim, né? Não consigo, irmãos. Eu sei quem eu sou. Como eu disse no início, eu quero muito viver o tempo todo para a vontade de Deus, mas existe um outro Jefferson aqui. Então, nas minhas músicas, vocês vão me ouvir dizer que eu quero sim, Senhor, te amar mais do que tudo. Mas entre o querer e a realidade, há um abismo enorme. Então, eu não consigo escrever, Senhor, eu te amo mais do que tudo. Por que eu não consigo? Porque é mentira, infelizmente. Eu me amo mais. E como eu sei disso? João vai dizer que o cristão é o que passou da morte para a vida. Na queda a gente entrou num estado de morte, num estado mortal. E é por isso que o apóstolo Paulo em Efésios vai dizer, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus, não é dará, nos deu vida em Cristo Jesus.
Estava conversando ontem com os adolescentes, o termo que o apóstolo Paulo vai usar aqui é zoe. Quem vai usar mais esse termo é o João, zoe, vida plena, vida completa. Porque no grego existe a vida bios e psique, que é a vida da mente e a vida do corpo. Em Adão, a única vida que nos restou foi essa mesma, a vida da mente e a vida do corpo. Mas existe uma vida que só é possível a partir da comunhão com Deus. E aí eles vão chamar isso de zoe, vida plena, vida completa. Então o cristão é esse que passou da morte para a vida. É esse que houve ali, que teve essa experiência de intervenção divina, uma vez que eu não posso gerar em mim vida espiritual. Não há quem busque a Deus, não há quem o entenda, não há quem faça o bem. Então conversão é uma obra de Deus. Eu posso até me tornar um teólogo pelo meu esforço, mas o que eu não consigo fazer pelo meu esforço é me tornar um cristão de verdade, muito menos um pastor. Porque isso é uma obra de Deus. Deus é quem vai fazer isso. Eu sou salvo, não sou impecável. Às vezes a gente confunde isso. A gente pensa que batizar-se é uma declaração de impecabilidade. Só que isso destoa do que a gente conhece como esse processo de salvação. A gente sabe ali, né? Regeneração, novo nascimento, esse despertar de Deus que nos torna em novas criaturas. Mas também a gente sabe que existe a santificação, né? Essa caminhada aqui. E também conhecemos como glorificação, que é essa plenitude, né, por ocasião do segundo advento, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim: nosso corpo então será revestido de corruptibilidade e de imortalidade. Mas enquanto isso não acontece, o nosso corpo precisa ser redimido, então a gente é corrupto. Então é necessário que haja essa intervenção divina que nos transforme no novo tipo de gente, que nos leva de volta para o Pai. E no Pai a gente tem vida plena, vida completa, vida eterna. E como é que Jesus faz isso? Inclusive Jesus vai dizer que essa é a missão dele: vim para que tenham vida. Qual é o termo que ele está usando? Zoe, vida plena, vida completa. João 5:24, Jesus vai dizer: quem crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Pode ver aí, não é terá a vida eterna, é tem a vida eterna. Porque a vida eterna não é uma vida que acontece por ocasião do segundo advento, ali é plenitude, mas vida eterna começa agora, começa aqui. Quem crê em mim, naquele que me enviou, tem a vida eterna. João inclusive vai dizer que esse foi o motivo pelo qual ele escreveu os seus relatos ali do Evangelho. Por exemplo, João 20, versículo 30, ele vai dizer assim: Jesus realizou muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro aqui. Mas estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, né? No grego, e Messias, se fosse no hebraico, creio que Jesus é o Cristo. E crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, o crer em Jesus gera em nós essa vida, gera em nós esse novo tipo de gente. Quando Jesus nos leva para Deus, Ele então gera em nós nasce uma nova criatura. Fora de Deus isso é impossível. No início da minha caminhada também eu pensava que a missão de Jesus era me levar para o céu assim. É claro que isso faz parte da missão de Jesus, mas há muitas pessoas, infelizmente, que estão na igreja por causa do céu. E trata Jesus como uma ferramenta para chegar no céu. E para entender isso que eu estou falando, a gente precisa lembrar assim o início, né? Qual foi o nosso problema? Nosso problema foi romper com o céu, ou com o Éden, ou foi ter rompido com o Pai? Nosso problema foi ruptura com o Pai. Romper com o Pai, essa ruptura gerou em nós morte. Perdão. Ao sair de Deus, que é a vida, naturalmente caímos na morte. Então o nosso problema não foi sair de um lugar, bem como a nossa solução também não é ir para um outro lugar. O nosso problema é de relação, é de ruptura.
Então, qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus é gerar paz com o Pai de novo. Eu li ontem aqui, 2 de Coríntios 5, onde o apóstolo Paulo vai dizer assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. O texto não diz que Deus se reconciliou com a gente, porque Deus nunca rompeu com a gente. A ruptura nunca partiu de Deus, então nós é que rompemos. Só que essa ruptura nos tornou incapazes de nos reconciliarmos com Deus. Então o que Deus faz? Ele envia Jesus e por meio de Jesus ele pesca a humanidade de volta para si e traz de volta para perto. E uma vez estando em Deus, nós temos vida plena, vida completa. Quando Jesus diz, vim para que tenham vida, ele está dizendo, vim consertar a relação de vocês com o Pai. Vim consertar a relação de vocês com a gente, com a família divina. Quando então Jesus conserta o nosso relacionamento, essa vida é manifestada na gente. E aí somos esses cristãos. O apóstolo Paulo também vai dizer, justificados em Cristo Jesus, temos paz com Deus. É paz de fazer as pazes, não é de sensação. Porque antes estávamos em inimizade, mas justificados em Cristo Jesus, temos paz com Deus. É como se ele estivesse dizendo, finalmente Deus enviou o seu Filho e por meio dele consertou a nossa relação. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Estava sobre ele. Que paz é essa? O castigo que conserta a nossa relação com Deus caiu sobre o Messias e por meio dele as nossas pisaduras por meio das suas pisaduras as nossas feridas foram curadas. Finalmente paz com Deus, finalmente voltamos para Deus. Agora, qual o problema de ter esse foco em céu, essa coisa de céu assim, que a gente, como adventista, claro, nós temos, eu quero ir para o céu também. Mas o problema é quando o céu vira um ídolo. Quando o céu vira um ídolo? Quando a gente põe o céu no lugar do próprio Deus. Quando o que a gente quer não é Deus, é o céu dele. Exemplo, vamos dizer que uma menina diga assim, eu quero casar com você, mas não é por causa de você. Quero casar com você por causa da sua mansão e por causa do seu dinheiro. Quem casa assim? O coração dessa pessoa não arde por você. O coração dessa pessoa arde pela sua mansão e pelo seu dinheiro. E a pergunta é, e seu coração? Arde por Deus ou pelo céu dele? Porque Deus está aqui agora. Seu coração está pegando fogo? O Senhor está aqui. O coração de Jesus queima por você. E às vezes a gente está assim. Obrigado, querido. Às vezes a gente vem para a igreja, dizemos que seguimos a Jesus porque o que a gente quer é o tesouro. E esse tesouro muitas vezes não é o Jesus, é o céu. Meu coração já não arde mais pelo céu. Meu coração arde por Ele, irmãos, e eu quero agora. Não quero só no final. Não quero um Jesus do final. Quero um Jesus que age na minha e na sua vida hoje, agora. Porque quem crê nele, naquele que o enviou, tem vida eterna, hoje, agora. Se eu entregar a minha vida por vocês, seria incrível. Mas eu tenho uma filha linda chamada Giovana. Se eu entregar a Giovana por vocês, meu irmão, qual é o maior sacrifício? Dar a minha vida ou dar a minha filha? Na cruz do Calvário, o Pai enviou Jesus. O Pai sacrificou Jesus no altar do Calvário para ter você de volta, para te fazer vivo outra vez. E a partir disso, o Pai agora é nosso. Podemos nos achegar ao Pai novamente, porque fomos adotados na família divina por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Grandes casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões para me sentir
senti completo. É verdade. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. O que eu descobri então? Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Oh, 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 oh. Grandes casas construí, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí no poço que cavei, tentando encontrar o que só há no eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Meu coração está inquieto, quer descansar em ti, pois só em teus braços há plenitude. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida plena. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta. Castelo forte, minha rocha eterna. Só nele a vida. Ele é o nosso lugar. É o lugar para onde Jesus quer nos levar, não só no fim, agora, hoje, para a honra e glória do Senhor. Amém. Em 2015 eu quase saí da igreja, irmãos. E não foi por algo moral. Era porque eu me achava sabido demais. Eu gosto muito de estudar, irmãos. Eu gosto de ler da mesma forma que eu gosto de jogar FIFA 21 no Play 4. Não é um esforço. Viu aquela coisa? Não, eu tenho que me esforçar para ler. Eu não me esforço para ler. Livro para mim é brinquedo. Eu amo a leitura, amo as palavras, eu sou apaixonado pelas palavras. Só que eu não soube lidar com conhecimento. Comecei a usar o conhecimento
para ser visto. Comecei a usar o conhecimento para vencer o outro no debate. Me tornei crítico, amargo, sozinho, vazio. Uma vez eu estava até no mercado com a Aline, minha esposa, e ela falou assim: você está muito chato, você está amargo, o que está acontecendo? Eu falei assim: porque eu não aguento mais essa igreja, eu vou embora da igreja. Eu falei assim, brabo, ó. E aí, meus irmãos, eu não me percebia assim, eu pensava que eu estava defendendo algo assim, de verdade mesmo, sabe? Comecei a usar o conhecimento, em vez de usar para abençoar, comecei a amaldiçoar as pessoas. E qual foi o resultado disso? Comecei a perder gente, comecei a perder pessoas. Tragédia maior que perder pessoas para a morte é perdê-las em vida. Perder para a morte é inevitável, uma hora ou outra, inclusive se a gente continuar aqui, a gente vai perder as nossas gentes. Mas tragédia maior do que essa é perdê-las em vida, sabe? E eu comecei a perder gente. E aí, fui pregar numa igreja, e um pastor que me ama falou assim: Jefinho, tu se tornou um menino inteligente, te conheço desde quando você chegou na igreja, e você evoluiu nesse sentido. Eu, é mesmo, pastor? Obrigado. Mas você deixou de ser uma outra coisa. Eu falei: o que, pastor? Ele falou assim: cristão, isso você não é mais não. Porque o seu discurso tem até lógica, mas quando você fala só sai veneno, só sai maldade. E eu fiquei brabo que ele falou isso para mim, irmãos. Fiquei brabo mesmo. Mas ele estava certo. E aí cheguei em casa, chorei, ponderei. E não sei como, mas de alguma forma Deus despertou alguma coisa aqui no meu coração. E esse menino que quase saiu da igreja em 2015, hoje voltou a amar a igreja mais do que quando entrou na igreja. E já estou até no 3º ano de teologia, olha só. Aprendi, irmãos, que mente sabida não é sinônimo de mente convertida. E a gente confunde isso demais. A gente olha assim para alguém, né, que sabe um monte de informação bíblica. Mas, irmãos, isso todos nós podemos ter pelo esforço. Mas nenhum de nós pode se tornar um cristão sem a intervenção do Senhor. Mente sabida não é sinônimo de mente convertida. Mente informada não é o mesmo que mente transformada. Então hoje, como carioca, o carioca diria assim, né? Eu prefiro ser o otário que perde no debate do que perder pessoas. Porque gente, irmãos, é o que há de mais sagrado aqui. Não preciso fechar os olhos para ver o sagrado. É só abrir bem. Estou diante do que há de mais sagrado. Então desconfie de qualquer pessoa muito inteligente, mas que usa o conhecimento para ferir pessoas, para vencer o outro. O conhecimento não foi dado para vencer, foi dado para cooperar com o outro, não diminuir o outro. Depois disso, irmãos, passei a ter uma experiência de paz e beleza. Aprendi com Ellen White o seguinte: o amor tem bons olhos. Aprendi com Rubem Alves algo parecido. Só vê beleza fora quem tem beleza dentro. Coração feio vê feiura em tudo. Vê feiura na banda, vê feiura no pregador, vê feiura no cantor, vê feiura em tudo que a administração da igreja faz. Mas coração belo, meus irmãos, consegue ver beleza até no meio do caos. Existe um jeito certo de olhar as gentes e a igreja. Minha oração é que Deus nos dê bom coração e que isso se deságue em bons olhos. Porque, como Ellen White disse, o amor tem bons olhos. O amor olha bem. O amor enxerga com docilidade, bondade,
benignidade. Essa foi a música mais triste que eu já fiz. E é a penúltima música. Ela se chama Tragédia. É assim, ó. Perdi muita gente pela vaidade das ideias, enclausurado no egoísmo e na indiferença, em copo cheio não cabe nem mais uma gota. Pisei em flores, tombei minhas pontes, levantei meus muros, me perdi. Tragédia é perder alguém antes do fim, e guerrear com quem se ama é tão ruim, não faz sentido. Tá tudo errado, desajustado. Ser é mais valioso que saber no fim. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, né, seu filho na fé, evite assuntos controversos, sobre genealogias, dentre outras coisas, tudo vaidade. Pisei em flores, tombei minhas pontes, levantei meus muros, me perdi. Tragédia é perder alguém antes do fim, e dar adeus antes do adeus é tão ruim, não faz sentido. Tá tudo errado, desajustado. Ser é mais valioso do que ter. Ser é mais valioso que saber no fim. Não perca suas gentes para ter razão. Quer ter razão? Ame. Essa é a melhor razão e única razão que se pode ter. Foi assim que Deus venceu o mundo, amando. Ainda que seja dor que me una a ti, eis meu mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais uma vez. Eis meu. Vocês cantam muito bonito aqui, tudo harmonizado. Mas a Preta ensinou direitinho, hein? Meu Deus, de ti. Como eu já falei muito, e o tempo é curto, eu vou trazer uma breve meditação para nós, uma mensagem que tem a ver com a nossa identidade, e espero que traga esperança para o meu e para o seu coração, e que saiamos daqui com uma experiência de leveza. Quero chamar aqui o Gabriel logo, pode ficar aqui. Cadê o Gabriel? Já está aí? Fica aqui pertinho de mim. Eu convidei ele para tocar, então a última música é aquela que vocês querem que eu cante. E vai ser piano e voz. Irmãos, abra comigo 1 de Tessalonicenses, capítulo 4.
primeira carta do Paulo, né, do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, que provavelmente é também a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, inclusive. Primeira de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Deixa eu tentar trazer um panorama aqui para você entender o que está acontecendo e por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Mas antes queria orar com vocês. Assim mesmo como estamos, vamos orar. Senhor, eu não sou capaz de fazer nada sem Ti. Minha performance não muda as pessoas, minha oratória não muda as pessoas. Me ajude, inclusive, a nem confiar nisso, mas na Tua palavra e no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Me ajude a tirar da Tua palavra somente o que ela tem para dar. Porque só Tua palavra é a verdade e só ela tem poder para isso, para mudar a gente. Que ela traga esperança para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Tessalônica, ela nasceu no seio da perseguição. O apóstolo Paulo teve uma experiência relâmpago ali, né, uma passagem relâmpago. Ele ficou por lá só 3 sábados, ou seja, 3 semanas o apóstolo Paulo ficou ali, só nessa igreja, uma passagem muito rápida. Os estudiosos vão dizer que essa foi a primeira carta, inclusive, que o apóstolo Paulo escreveu, né, a primeira carta. E apesar de ter sido uma passagem muito rápida ali em Tessalônica, apesar de ter nascido no seio da perseguição, essa igreja se tornou um exemplo de amor. O apóstolo Paulo teve que sair fugido de lá, ele não sabia como uma igreja, não sei quanto tempo depois ele recebeu notícias a partir de Timóteo, seu discípulo. Eu só sei que a notícia que Timóteo trouxe foi que apesar da passagem rápida, aquela comunidade se tornou uma igreja exemplo de amor ao próximo. Eles eram generosos, perseverantes. Só que, por ter sido rápida a passagem do apóstolo Paulo lá, não deu tempo do apóstolo Paulo explicar sobre a realidade dos mortos. E como a igreja nasceu no seio da perseguição, como essa comunidade estava provavelmente perdendo pessoas, imagina, elas não sabem o que acontece com os que morreram em Jesus. Elas pensavam que a igreja pensava que só os vivos que estariam salvos. Só quem estivesse vivo por ocasião da volta de Jesus é que estaria salvo. E agora eles começam a perder pessoas. Imagina, você não aprendeu sobre a realidade dos mortos, a sua ideia é de quem morre antes da volta de Jesus está perdido. Imagina como estaria nosso coração, pensa nisso. Jesus não voltou ainda, perdi meu parente. Nossa, a gente estaria experimentando um certo tipo de desespero. Então era essa realidade que a igreja estava vivendo. O apóstolo Paulo passou rápido, não deu tempo de ele falar sobre tudo que gostaria de falar. A igreja não sabia a realidade da situação dos mortos ali e começou a sentir essa tristeza profunda. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo dá uma resposta, ensina para eles. Eu fico imaginando eu recebendo essa carta, tendo essa mente que a igreja tinha. E agora o apóstolo Paulo explica de uma forma linda. É por isso que ele vai escrever assim no versículo 13. Leia comigo. Irmãos, olha só como ele começa. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Eles tinham uma experiência de ignorância quanto aos que dormem. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Por quê? Para que vocês não se entristeçam como os que não têm esperança. Porque existe a tristeza dos que têm esperança e existe a tristeza dos que não têm esperança. Quem tem esperança sofre também. Viver pela fé não é sinônimo de isenção de sofrimento. E eu acho que a gente já aprendeu isso. Viver a partir da fé não é o mesmo que a gente não vai mais sofrer aqui, que a gente está isento da dor, que a gente está isento de vale da sombra da morte, não. Quem tem esperança também sofre, mas é um outro tipo de tristeza. Não é a mesma tristeza dos que não têm esperança, porque o contrário de esperança é desespero. A tristeza dos que não têm esperança é uma tristeza desesperadora, sem expectativa. Para quem não tem esperança, né, a morte é a realidade última, é o ponto final, acabou.
Então o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que vocês não se entristeçam como os que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Ele trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. E agora ele está dizendo: olha, vocês não podem ficar tristes como aqueles que não têm esperança, porque se a gente crê que Deus ressuscitou Jesus, nós cremos que mediante Jesus, Deus também vai trazer com Ele aqueles que neles dormiram. Aí ele: digo pela palavra do Senhor, de maneira nenhuma precederemos os que dormem, não estamos em desvantagem, eles não estão em desvantagem. E aí vem a parte que eu acho mais linda, versículo 16, ele vai explicar aqui de uma forma cronológica, sistemática, linda, olha: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E ele vai terminar dizendo: consolem uns aos outros com essas palavras. Aquela comunidade estava vivendo um luto, e o apóstolo Paulo traz a resposta de Deus para o luto. Qual é a resposta da Bíblia para o luto? A ressurreição. A resposta das Escrituras para o luto, meus irmãos, é de que a morte não tem a última palavra, ela tem prazo de validade. Quando Jesus ressuscitou, é como se ele tivesse olhado para a morte dizendo: olha aqui, ó, teu tempo está acabando, você não tem mais a última palavra, porque eu te venci. Tem gente que quer olhar para a morte com beleza, não dá para olhar com a morte com beleza. Já viu? Já olha ali para o... Já viu um povo falando assim: ah, ele estava tão belo no caixão. Não, irmãos, não estava bonito não, estava morto, e a morte é inimiga. Inclusive, as Escrituras vão dizer que ela é a última inimiga a ser vencida. A morte tem prazo de validade, ela não tem mais a última palavra. A resposta das Escrituras para o luto é a certeza da ressurreição. Isso está na nossa identidade, somos adventistas do sétimo dia. Acreditamos que em breve, muito em breve, o nosso Senhor vai aparecer nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Então a gente não pode ter a mesma tristeza dos que não têm esperança, irmãos. A gente não pode ser possuído pela mesma angústia dos que não têm esperança, porque nós temos a esperança. A gente canta: oh, que esperança, né? E o apóstolo Paulo diz isso de forma linda assim: digo pela palavra do Senhor, de maneira nenhuma precederemos os que dormem, pois dada a voz e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles para o encontro com o Senhor nos ares. Ai, é lindo essa parte. E finalmente viveremos com o Senhor para sempre, para sempre. O cristão não está isento do luto, mas aquele que vive pela fé tem uma resposta para a morte e para o luto. A morte não tem mais a última palavra, ela tem prazo de validade, porque Jesus venceu a morte. Penso que todos nós estamos vivendo um tempo de luto ainda, né? Perdemos gentes,
E, irmãos, eu amo a vida. Eu estava conversando ontem ali com a Preta, eu falei assim, eu adoro os sabores. Eu gosto do paladar, irmão, é uma coisa boa, né? Gosto dos meus olhos, gosto de enxergar as cores e gosto de enxergar vocês aqui nessa manhã. Gosto dos meus ouvidos, olha só. Eu amo as árvores. E o som que eu mais gosto de ouvir é o da voz humana. Então, irmãos, eu odeio a morte. Ela é inimiga, mas é uma inimiga vencida. Porque em breve o nosso Senhor voltará. No meu primeiro ano de teologia, você quer ver, né? No último ano de teologia do meu irmão, eu estava aqui em Porto Alegre, na igreja central, e meu irmão me ligou dizendo assim: irmão, o meu filho morreu, irmão, meu filho morreu. Aí fui para o NASP em 2019, e no meu primeiro ano de teologia, perdemos um bebê também. Final de 2019. E aí veio a pandemia. Eu vivo de aglomeração. O que aconteceu com as minhas economias? Acabou. E aí, irmãos, veio um golpe mais grave para mim. Perdi minha avó que me criou, irmãos, para a Covid. Minha avó me ligava assim, nos finais de semana, né, mandava mensagem, falava assim: ainda está de dia, eu sei que você não vai conseguir me responder agora, mas de madrugada você me responde quando você chegar no hotel, tá bom? E era sempre assim. E agora não tem mais a voz da minha avó assim. Porque a caminhada cristã não nos isenta do luto, das ausências. Mas a fé, a caminhada cristã, enche o nosso coração de esperança. Porque a morte tem prazo de validade. Ela não dá mais a última palavra. E enquanto estivermos aqui, infelizmente haverão ainda despedidas. Haverão ainda perdas. Mas a minha oração é que o Senhor, com essa palavra, encha o nosso coração de esperança e nos torne homens e mulheres íntegros, mesmo que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falte gados nos campos, ainda que fruto da oliveira minta, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Ou talvez como o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, de 11 a 13, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Posso sim passar pelo luto naquele que me fortalece. Posso sim também viver uma vida muito boa naquele que me fortalece. Que o Senhor nos dê fé, meus irmãos, para quando vocês se depararem com mortes, você possa olhar para a morte com cara de ressurreição. Porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Console uns aos outros com essa palavra. Você crê que Deus está aqui, meu irmão e minha irmã? Você crê que você é amado? A despeito das dores, a despeito das angústias que nos cercam. Às vezes eu sou visitado por umas angústias. No ano passado, depois que eu perdi minha avó, eu flertei até com a morte, é mole? Fui possuído por transtorno de ansiedade, eventuais crises de pânico. Mas ainda bem que existe esse lugar da oração, o refúgio da oração. E ainda bem que existem os médicos também. Que Deus nos dê uma paz que excede o entendimento, que é a paz mesmo na dor.
Que Deus nos dê força, fé e enche o meu e o seu coração de esperança. Medite nessa canção. Pode cantar também. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te... Mas isso não vai. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que impossível vai acontecer. Vamos pedir junto. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã crente não morre, crente dorme, que daqui a pouco ele volta e acorda a gente de novo. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e imito, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã papai vai me acordar.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou na morte, enviou o seu Filho para nos dar vida, vida em abundância. E é por meio desse seu Filho, Jesus o Cristo, que nós podemos orar nesta manhã, nos relacionarmos contigo. Vivemos um tempo muito difícil, Senhor, muito difícil. Nos ajude a lembrar do que o Senhor, por meio do apóstolo Paulo, ensinou à igreja de Tessalônica, para que não fiquemos tristes como os que não têm esperança. Nos ajude a lembrar, revisitar a nossa história como comunidade, revisitar as Escrituras e lembrar que a morte não tem mais a última palavra. Ela não é o ponto final. Senhor, muitos de nós aqui perdemos gente, mas que hoje sejamos possuídos por essa tua resposta para o luto, a certeza da ressurreição. E dessa forma, que o nosso coração seja possuído por beleza, por leveza, por esperança. E que possamos, enquanto aqui, desfrutar da nossa vida com as nossas gentes e com o Senhor. Que a comunidade aqui no IACS possa permanecer cada vez mais unidas, mais unida. E que eles sejam ombros para quem chora. E que com seus dons, Senhor, eles possam edificar uns aos outros. Obrigado pela vida dos pastores aqui dessa comunidade. Que eles também possam ser cada vez mais usados pelo Senhor, a fim de que haja crescimento aqui nesse lugar, Senhor. Aprendizado e, acima de tudo, o que mais precisamos é uma intervenção do Teu Espírito Santo que gere em nós avivamento. Aviva-nos como indivíduo, aviva-nos como comunidade, para que o mundo veja, Senhor, que Tu és amor, que Tu és o nosso Redentor, Criador, Mantenedor. Que essa mensagem nessa manhã possa gerar esperança no coração dos enlutados e que ele saia daqui tendo a certeza de que se é amado, certeza de que o Senhor cuida dele. A gente pede isso crendo que o Senhor ouve a gente, e isso é maravilhoso, e fazemos isso no nome poderoso do Senhor Jesus o Cristo. Amém.